Josué capítulo 22. O regresso das tribos orientais. Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, e lhes declarou: Tendes obedecido tudo o que Moisés, servo de Yahvé, vos ordenou, e tendes igualmente me atendido em tudo o que vos tenho orientado. Versículo 3. Não abandonastes os vossos irmãos durante este longo tempo, até o dia de hoje, cumprindo a observância do mandamento do Senhor vosso Deus. Versículo 4. Agora, pois, Yahvé concedeu aos vossos irmãos a paz e o descanso que lhes havia prometido. Voltai, portanto, para casa, a terra da vossa propriedade que Moisés, servo do Senhor, vos outorgou no outro lado do Jordão. Versículo 5. Contudo, tende cuidado somente de pôr em prática diligentemente o mandamento e a lei que Moisés, servo de Yahvé, o Senhor vos decretou. Amar Yahvé vosso Deus, seguir sempre os seus caminhos, observar os seus mandamentos, apegando-vos a ele e servindo-o de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Veja só, Moisés e Josué foram enfáticos ao encorajar o povo a amar a Yahvé de todo o coração, sob qualquer circunstância. Os muitos anos de experiência com Deus lhes ensinaram que a verdadeira e completa obediência à Torá, lei, exige profundo, sincero e dedicado amor ao Senhor. Abre parênteses. E tudo isso requer fé na pessoa de Deus. Fecha parênteses. No antigo Oriente Médio, a expressão, entre aspas, amor, era também um termo político que indicava a lealdade sincera do súdito ao seu rei. Continuando, versículo 6. Então Josué os abençoou e os despediu, e eles voltaram às suas tendas. Versículo 7. Moisés havia dado a uma metade da tribo de Manassés um território em Bassã, e a outra metade da tribo Josué concedera terras no lado oriental, a oeste do rio Jordão, junto a outros israelitas. Ao enviá-los para casa, Josué os abençoou. Versículo 8, declarando: Voltais às vossas tendas com grandes riquezas, muitos rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e grande quantidade de roupa. Reparti, pois, com os vossos irmãos os despojos dos vossos inimigos. Um altar erigido à beira do Jordão. Versículo 9. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade retornaram com a meia tribo de Manassés e deixaram os demais israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, sua própria terra, da qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor, dada por meio de Moisés. Versículo 10. Assim que chegaram aos limites de Gelilote, próximo ao Jordão, no lado oeste do rio, em Canaã, as 2 tribos e meia se reuniram e edificaram ali um imponente altar, às margens do rio Jordão. Versículo 11. Quando os demais israelitas tomaram conhecimento de que eles haviam erguido um vistoso altar na fronteira de Canaã, em Gelilote, junto ao rio Jordão, no lado das terras dos filhos de Israel. Versículo 12. Toda a congregação de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Versículo 13. Então os israelitas enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, à terra de Gileade, as tribos de Ruben e Gade e a metade da tribo de Manassés. Versículo 14. Com ele enviaram 10 líderes, um de cada tribo de Israel, sendo cada um deles chefe de suas respectivas famílias, dentre os clãs dos filhos de Israel.
Versículo 15. Quando chegaram aos filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés na terra de Gileade, anunciaram-lhes, Versículo 16. Assim fala toda a comunidade de Yahvé, Que significa essa infidelidade que cometestes contra o Deus de Israel, voltando as costas hoje ao Senhor, e erigindo-vos um altar estranho, rebelando-se neste momento e desta maneira contra o Eterno? Versículo 17. Já não nos bastas o pecado cometido na cidade de Peor? Até hoje sofremos as consequências daquela afronta contra Deus, apesar do castigo que caiu sobre toda a congregação de Yahvé. Se, portanto, hoje voltais as costas ao Senhor para vos rebelardes contra Ele, amanhã mesmo a ira de Yahvé se precipitará contra todo o povo de Israel. Versículo 19. Se a terra onde estáis estabelecidos está contaminada e impura, passai para a terra de Yahvé, onde está o tabernáculo do Senhor, e tomai posse de um território que nós vô-lo daremos. Mas não abandoneis a Yahvé, nosso Deus, e não nos façais participantes da vossa rebelião. Construindo para vós mesmos um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Versículo 20. Quando Arã ben Zerá, Acã, filho de Zerá, foi infiel com relação ao anátema, aos elementos consagrados, não atingiu a ira divina toda a congregação israelita? E ele não foi o único que pagou com a própria vida por sua iniquidade. E ele não foi o único que pagou com a própria vida por sua iniquidade. A razão de erguer um outro altar. Versículo 21. Diante disso, o povo das tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste ponderou aos chefes das famílias de Israel. Versículo 22. O Deus dos deuses, Yahvé, o Deus eterno e poderoso, Ele sabe, e Israel deve ficar sabendo também o motivo pelo qual fizemos isso. Se houve de nossa parte qualquer intenção de rebeldia ou infidelidade para com o Senhor, que Ele deixe de nos salvar neste momento. Versículo 23. E se erigimos um altar com o propósito de nos apartarmos de Yahvé, e para sobre a pedra oferecer holocausto e oblação, ou para nele fazer sacrifícios de comunhão, que o Senhor nos castigue por conta dessa desobediência. Versículo 24. Na verdade, foi por um certo temor que agimos dessa maneira. Amanhã, os vossos filhos e descendentes poderiam questionar os nossos, dizendo, que ligação pode existir entre vós e Yahvé, o Deus de Israel? Versículo 25. Não pôs o Senhor entre nós e vós, filhos de Ruben e filhos de Gade, uma fronteira, que é o rio Jordão? Portanto, vós não tendes parte alguma com Yahvé, e assim vossos descendentes seriam causa de os nossos filhos abandonarem o temor do Senhor. Versículo 26. Por isso chegamos à seguinte conclusão, Erijamos este altar, que não se destina a oferecer sacrifícios, nem ofertas completamente queimadas. Versículo 27. Pelo contrário, queríamos que fosse um marco indelével entre nós e vós, e entre nossos descendentes, depois de nós, como um testemunho perene de que prestamos culto a Yahvé com nossas ofertas a serem completamente queimadas, com sacrifícios de animais e com ofertas de paz e comunhão na presença do Eterno. Sendo assim,
Os vossos filhos jamais poderão protestar contra os nossos, argumentando, vós não tendes relação alguma com o Senhor. Versículo 28. Então imaginamos, se um dia isso vier a ocorrer, os nossos descendentes poderão alegar em sua defesa, vede a réplica do altar de Yahvé que os nossos antepassados edificaram, não para holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho concreto entre nós e vós. Versículo 29. Portanto, longe de nós rebelarmos-nos contra o Senhor, nem jamais cogitamos deixar de seguir o Eterno, erguendo um altar para apresentar ofertas a serem completamente queimadas, ou manjares de cereais, nem para oferecer sacrifícios de animais. Nunca faríamos outro altar além do altar do Senhor, nosso Deus, que fica em frente do seu tabernáculo, na tenda do seu santuário. Restabelecimento da comunhão. Versículo 30. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da comunidade e os chefes das famílias de Israel, que o acompanhavam, ouviram as palavras pronunciadas pelos filhos de Gade, de Ruben e de Manassés do leste, ficaram plenamente satisfeitos. Versículo 31. Declarou então o sacerdote Finéias, filho de Eleazar, aos filhos de Ruben, de Gade e de Manassés, Sabemos hoje que Yahvé está em nosso meio, pois que não cometestes tal infidelidade contra o Senhor, nosso Deus. Assim, pois, preservastes os filhos de Israel do castigo de Yahvé. Versículo 32. Em seguida, Finéias, filho de Eleazar, e os chefes, tendo deixado os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram do território de Gileade para a terra de Canaã e relataram tudo o que se passou ao restante do povo de Israel. Versículo 33. O que disseram agradou a todos os israelitas. Então louvaram a Deus e não pensaram mais em fazer guerra, nem em destruir a terra onde a gente de Ruben e de Gade estava morando. Versículo 34. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Ede, para que tal monumento fosse um testemunho entre nós de que Yahvé é Deus. Agora eu vou ler na Almeida Revista Corrigida o versículo, está escrito o versículo 22. O Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor. Hoje não nos preserveis, hoje não nos preserveis. Vamos ler Salmo 41. Vamos ler o versículo 20 em diante. Se porventura houvéssemos esquecido do nome do nosso Deus e tivéssemos estendido nossas mãos a qualquer outro Deus, com letra minúscula. Verso 21. Não o teria Deus percebido tal afronta? Pois Ele é quem conhece todos os segredos do coração. Entretanto, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Veja aqui. Se o ser humano precisa passar por sofrimentos, então que seja a favor da causa do Senhor e da maneira como Deus nos ensina, pois nenhuma alegria vale a pena sem a aprovação do Espírito de Deus. 1 Pedro 4, 12 e 19. Pois nenhuma alegria vale a pena sem a aprovação do Espírito de Cristo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. 1 Pedro 4, a partir do versículo 12, aqui leremos: o privilégio de sofrer por Cristo. Amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo.
Versículo 13: Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Versículo 14: Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Versículo 15: Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Versículo 16: Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome. Veja aqui no comentário: poucas são as vezes em que a expressão popular, entre aspas, cristão, literalmente em grego, pequenos cristos, foi usada pelos apóstolos para identificar os crentes em Cristo. Atos 11, 26, Atos 26, 28. As perseguições que os crentes sofriam na época de Pedro era o início dos julgamentos enviados por Deus com o objetivo de purificar o seu povo. No final dos tempos, o juízo se intensificará a fim de que toda a igreja seja purificada. Ao término desse período escatológico, virá o terrível e definitivo julgamento de todos quantos se rebelaram, ímpios e pecadores, entre parênteses, ímpios e pecadores, quantos se rebelaram contra o Senhor e a sua palavra eterna. Marcos 13, 20. Apocalipse 6, 15 ao 17. Se Deus não poupa seu próprio povo do julgamento, quanto mais severo e punitivo será o juízo que infligirá aos incrédulos. Veja só, então, se o ser humano precisa passar por sofrimentos, então que seja a favor da causa do Senhor e de maneira como Deus nos ensina, pois nenhuma alegria vale a pena sem a aprovação do Espírito de Deus. Aí foi onde nós lemos 1 Pedro 4, 12 em diante. Jesus, o Messias, é o nosso maior exemplo, porquanto preferiu sofrer com o Pai e obter toda a glória e a alegria, contrariando a vontade de Deus. Isaías 53, 7, Hebreus 5, 8. O sofrimento e a tristeza, quando encarados com sabedoria, levam o crente a orar mais e melhor. Hebreus 5, 8. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Veja só, a existência da preposição ek no manuscrito original grego deixa claro que Cristo pediu ao Pai que o livrasse da morte, em seu sentido mais amplo. Jesus não recuou em momento algum diante dos sofrimentos e das aflições mais extremas. Todavia ficou horrorizado com o pecado da humanidade com que haveria de arcar. Mateus 26, 36 ao 46, Mateus 27, 46. Sua oração foi ouvida pelo Pai, que o salvou da morte eterna por meio da ressurreição, a mesma que herdamos por seu sacrifício vicário. A expressão grega eulabeia significa, entre aspas, reverente temor a Deus, e pode ser traduzida como, entre aspas, piedade. João 5,19, 1 João 5,14. Então nós lemos assim: mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu a obediência por intermédio das aflições que padeceu. Versículo 9: E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Versículo 10: Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja aqui, Deus se fez humano em Cristo e decidiu passar pelo aprendizado a que todos nós estamos sujeitos. Suas lutas, tentações e vitórias foram reais, e não alegorias como querem explicar certos teólogos. A Bíblia não é uma obra de ficção. A Bíblia não é uma obra de ficção, mas um depoimento fiel das experiências vividas por homens de Deus, narradas pela inspiração do Espírito Santo. A Bíblia não é uma obra de ficção, mas um depoimento fiel das experiências vividas por homens de Deus, narradas pela inspiração do Espírito Santo. Ao contrário de Adão, que, relativizando a palavra de Deus, fracassou e caiu,
Jesus permaneceu fiel, entre parênteses, obediente, e prevaleceu, completando, entre parênteses, aperfeiçoando sua humanidade filial. Completando, aperfeiçoando sua humanidade filial e podendo assim, entre parênteses, perfeito, ser a fonte da, abre aspas, eterna redenção, fecha aspas. Romanos 4, 25, Romanos 10, 9, Tiago 2, 14 ao 26. Hebreus 2, 10. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Voltando então lá em Josué, então nós concluímos o capítulo 22 e, querendo Deus, subsequentemente estaremos lendo o capítulo 23, o último discurso de Josué. Todas as dúvidas nós esclarecemos aqui na Bíblia, por isso somos instruídos, ensinados diariamente a ler as Escrituras e colocar em prática em nossa vida diária. Ler e praticar a Bíblia.